Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre minha rotina de estudos para concursos públicos. Eu que sou aprovado e assumi em 2 concursos públicos, como todo professor pode acumular 2 cargos públicos, e eu vou falar um pouco sobre minha rotina, minhas leituras. Este vídeo que foi sugerido pelo inscrito aqui do canal, o Carlos, a quem eu agradeço pela ideia, e resolvi seguir porque eu acredito que esta é uma curiosidade de muitas pessoas que querem saber um pouco como que alguém que já conseguiu alcançar esse objetivo se preparou para isso, como que organizou o seu tempo e suas leituras. Então acho que vai ser um vídeo interessante. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar para que outras pessoas tenham acesso e claro, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Se engajem nos vídeos para que o YouTube entenda a relevância desse tipo de conteúdo. Além disso, podem deixar suas sugestões para futuros vídeos, porque será um prazer, na medida do possível, atender a todos vocês. Então, bora lá! Bom, e como sempre, gente, eu vou indicar livros ao longo de todo o vídeo. Então, para você que se interessar por algum dos livros que vai ser indicado aqui, eu vou deixar o link para aquisição no site da Amazon aqui na descrição do vídeo. Lembrando que você adquirindo os livros através do meu link, você ajuda a manter este canal. Eu sempre tenho aconselhado, quem me pergunta qual caminho seguir na carreira, priorizar concurso público, tá? Principalmente na nossa área da educação, é talvez a melhor das saídas, tudo bem? Mas, de um modo geral, o concurso público é atraente no país, tá? Justamente pela questão da estabilidade, ele é uma saída em tempos de crise, e, enfim, ele lhe dá uma segurança, tá? Você para de se preocupar, em definitivo, com o dia de amanhã. Você sabe que você está colocado em um cargo do qual só sai se fizer uma grande besteira, se não se dedicar. Bom, eu sempre quis fazer concurso público, tá? Desde o início dos meus estudos, eu já coloquei na cabeça que eu queria investir no serviço público. Era no serviço público que eu iria atuar. Principalmente porque minha área é educação e eu acredito na educação pública oferecida com qualidade pelo Estado. A educação pública na qual eu acredito não é bem o modelo que nós vemos em muitas partes do Brasil, eu diria que na maior parte do Brasil, tá, gente? Eu acredito numa educação pública de qualidade, ofertada através de profissionais capacitados e valorizados, uma educação pública com disciplina e com presença do Estado na assistência, tanto a instituições, quanto a profissionais, quanto a alunos também. Não é essa educação pública abandonada ao Deus dará que nós vemos em muitas situações por aí. Isso aí não forma ninguém para a vida. Então, desde o princípio, era isso que eu buscava, primeiramente visando o magistério superior, né? Eu me preparei durante os 8 primeiros anos da minha formação para ser professor universitário e, de repente, decidi ficar na educação básica, me apaixonei pela educação básica e é nela que eu quero, pelo menos por enquanto, tá, gente? Eu ainda estou muito feliz onde eu estou e é nela que eu quero ficar, pelo menos por um bom tempo aí mais para frente. Então, desde cedo eu já tinha noção de que eu faria concurso público, mas eu não comecei minha trajetória de estudos para concurso, tá? Foi uma trajetória de estudos muito inspirada na trajetória que eu via meus grandes professores seguindo na universidade, e eu queria ter aquele nível de erudição, ou pelo menos chegar o mais perto possível daquilo. Eu achava muito lindo os professores citando vários autores, dando aulas, puxando conhecimentos de filosofia, de história, de, enfim, teoria literária, linguística e etc. E eu queria aquilo para a minha vida. Então, desde cedo eu adquiri um gosto e um prazer muito grande pelos estudos, tá? Dá para ver, quem me segue aqui no canal sabe muito bem que eu amo estudar. Gosto muito do estudo teórico, eu não leio apenas literatura, livro para mim não é uma fonte unicamente de distração e de prazer, é uma fonte de estudo, se bem que com o estudo eu também tenho prazer, então é algo que se casa. Então, mais na frente no vídeo eu vou falar para vocês sobre motivação para estudo, e a minha motivação sempre foi primeiramente essa, tá?
o conhecimento, que é algo que eu amo e algo que eu sempre busquei. O envolvimento com o estudo, é isso que eu quero destacar, ele é fundamental para todos aqueles que pretendem prestar concurso público. Então passemos para as dicas, e a primeira delas que eu dou é: você realmente decidiu se quer fazer concurso público? Você estabeleceu isso como uma meta? Aliás, não a meta de fazer concurso, porque fazer qualquer pessoa pode fazer. Você estabeleceu a meta de ser servidor público. Então, se isso está como uma meta formada em sua mente, dedique-se a ela, tudo bem? Eu conheço muitas e muitas pessoas que dizem: eu quero ser aprovado no concurso público tal, eu quero o cargo tal. Mas isso fica muito no plano das palavras, tá? Elas não têm uma vida, uma rotina, uma trajetória que as habilite a uma aprovação. E aprovação em concurso público não é algo que cai do céu. Se você não está disposto a se dedicar, isso em relação a muita coisa na vida, mas neste tópico específico que estamos falando, isso fica evidente. Se você não está disposto a se dedicar, é melhor nem fazer, porque em verdade você vai estar apenas dando dinheiro para bancas de concurso público, né? O que não é inteligente, principalmente para quem quer saída financeira na vida. Então a primeira coisa que você deve fazer é estabelecer as suas prioridades. Diminuir redes sociais. Vai ter um determinado momento em que você vai precisar se distanciar de algumas atividades e de algumas relações que você mantém no seu dia a dia, mas que sim, vai ser necessário isso para que você consiga ter tempo para se dedicar aos seus estudos. Então, se você é uma pessoa que gosta de estar sempre numa festa, não abre mão daquela festa no fim de semana, daquela saída com os amigos no sábado, no domingo e etc. Se você é aquela pessoa que não abre mão da cervejinha, do jogo e etc., só de você dizer que não abre mão, já está demonstrando que você não tem o concurso como uma grande meta na sua vida, porque eu abri mão de muita coisa, primeiramente para ter acesso ao conhecimento que eu achava que deveria ter, e segundo, para a aprovação dos meus concursos públicos. Abrir mão de algumas coisas, pelo menos por enquanto, ninguém precisa ter uma trajetória de estudos o resto da vida, tá? Isso é uma questão muito de escolha. Mas se sua escolha é apenas ser aprovado num concurso público, pelo menos neste período em que você está se preparando para ele, você deve abrir mão de muita coisa. Eu tenho familiares, eu tenho amigos que dizem: mas eu não tenho tempo de estudar porque no sábado eu saio para fazer tal coisa, no domingo eu jogo minha bola, ou então no domingo eu saio com minhas amigas para fazer tal coisa. Então, gente, fica bem difícil assim, tá? Principalmente se você trabalha e você tem a sua semana ocupada, é no fim de semana em que você vai ter que se dedicar mais aos estudos. E se você não está disposto a isso, infelizmente não vai ser possível, tá? Essa aprovação, ou pelo menos vai ser muito difícil mesmo, quase que impossível. Você não vai conseguir se dedicar da forma adequada se na sua casa tem barulho o tempo inteiro, tá? Então, ou você vai ter um espaço específico para o seu estudo, e aí pode ser o seu quarto, né? Se você mora na casa dos seus pais e tal, você pode criar um ambiente de estudos no seu quarto, ou pode ser um cômodo específico para isso, né? Que você utilize unicamente para o estudo, em que você se tranque ali, se desconecte do mundo, tenha uma mesa pelo menos com o seu material, tá? Então, se você tiver acesso a isso, é o melhor dos ambientes, né? Porque você vai ter a oportunidade de se distanciar de todo o barulho, de toda agitação dentro de casa. Se você, por acaso, não tem um ambiente assim, você divide o quarto com um irmão, no caso de quem ainda está, né? Na casa dos pais, ou, enfim, não tem um ambiente em casa para isso, você vai ter que sair de casa. Existem bibliotecas aí de universidades, bibliotecas públicas, que são ambientes em que você pode fazer seus estudos lá, é uma boa saída. Ou quem não quer estudar numa biblioteca, vai para um parque, vai para uma praça, coisa do tipo, senta lá e estuda, tudo bem? O importante é você ter o seu momento num lugar apropriado. Outra dica que eu dou, que é a dica que eu segui e que eu sigo até hoje, é estudar com música, tá? Porque a música, mesmo num ambiente um pouco mais barulhento, ela te faz se concentrar mais naquela leitura, ela te desconecta do mundo.
Mas aí tem que ser música muito específica, tá, gente? Porque música com letra, a música que você escuta no seu dia a dia não vai funcionar porque de alguma forma você vai começar a se concentrar naquela letra, você vai querer cantar junto, não vai dar certo, tudo bem? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma playlist de músicas instrumentais. Música clássica mesmo, pode ser. Enfim, tem outros tipos de música, pode ser um jazz, só instrumental, tá? Ou coisa do tipo. Mas eu aconselho a música clássica pelo tom realmente relaxante que ela tem. Eu deixo como dicas Chopin, Bach e Mozart, pode ser, tá? Esses três compositores têm uma música que são constantes, as suas músicas, né? Não tem grandes espaços silenciosos que podem ajudar você a se desconcentrar com algum barulho. São músicas calmas, tranquilas e que vão lhe ajudar a submergir aí no mundo da leitura. Tem uma série de músicas desse tipo no YouTube, você pode baixar, deixa no seu celular, coloca um fone de ouvido e se distancia do mundo. Mas isso ajuda porque você sempre vai estar com a possibilidade de ler. E uma coisa que você deve fazer sempre é ter um livro na mão. O estudioso, seja ele do que for, você que está no ensino médio, você que está na faculdade, você que já trabalha e você quer ter uma rotina de estudo, seja para o que for, até mesmo você que não é concurseiro, você que quer apenas aperfeiçoar o seu trabalho, tá? Ter um livro na mão sempre é fundamental, tá? Você deve tornar o livro como um acessório seu do dia a dia, um relógio. Você só sai de casa com o seu relógio, pronto, você só sai de casa com um livro na mão. É outra prática que eu adotei porque você pode ler em qualquer lugar. A minha trajetória, ela durou desde o final da minha graduação, em dezembro de 2010, até o mês de junho de 2019, quando eu fui aprovado no meu segundo concurso público, tá? O segundo que eu decidi assumir, tá? No meio desse período aí, eu fui aprovado, na verdade, em 4 concursos públicos, dentro das vagas, em 4 concursos públicos, e cheguei a assumir 2. É uma trajetória que não costuma ser curta, para algumas pessoas é mais curto, para algumas pessoas é mais longo, mas vale a pena sempre tentar, sempre se esforçar e não desistir. Eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo um pouco sobre a minha trajetória. É o vídeo em que eu trato sobre o mercado de trabalho na área de letras e a remuneração que nós podemos ter aí, as diferentes remunerações que nós podemos ter. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards para vocês darem uma olhada. Mas, só resumindo, eu fui aprovado no primeiro concurso público em 2014, assumi em maio de 2015, tá? E o segundo concurso público em junho ou julho de 2019 e assumi em janeiro de 2020, tá? Então foi aí em que eu encerrei a minha trajetória de estudos para concurso público, pelo menos no que diz respeito à educação básica. Bom, mas e quanto aos estudos? E quanto às leituras específicas que eu fiz e que eu recomendo vocês a fazerem? Qual seria aí o caminho? Bom, gente, na área de magistério, fazer concurso na área de magistério, de um modo geral, implica, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, você fazer uma prova de didática, certo? Ela é basicamente obrigatória na maioria dos casos. Então, sua prova vai ser dividida em pelo menos 2 áreas, a didática e a específica. Tudo bem? No meu caso, por exemplo, que sou professor de língua portuguesa. No caso de um professor de matemática, um professor de história, pode ser que tenha 3 provas, que é a de didática, a de língua portuguesa, isso aí na parte geral, e a parte específica, tudo bem? Que é a matemática, história e aí assim por diante. Existem concursos em que tem, por exemplo, legislação, que aí não é a LDB, né, que entra mais na parte de didática. Às vezes é a lei orgânica do município, estatuto dos servidores. Eu me deparei com essa realidade no meu primeiro concurso público, que foi no município de Pocinhos, em que a prova tinha, além da didática e além da específica, que era a língua portuguesa, ainda tinha uma prova de legislação, onde nós tivemos que ler a lei orgânica do município e o estatuto dos servidores, tá? Então, é comum, às vezes, você ter que se deparar com esse tipo de coisa.
e, claro, você vai ter que ler, tá? Inclusive ler, sabendo que a maioria dos seus concorrentes não vai fazer isso, já é uma vantagem que você vai ter, tá? Na nossa área de magistério é muito incomum as pessoas gostarem de ler legislação, tá? Ler texto de lei. Então você fazer isso já vai ser uma grande vantagem. Foi assim que eu consegui uma pontuação maior no meu concurso, no meu primeiro concurso, tá? Mas, de um modo geral, nós temos a parte de didática como algo que cai aí em praticamente todos os concursos. E eu deixo aí a indicação do livro Didática de Libânio, José Carlos Libânio. Eu já falei deste livro aqui no canal, vou deixar aqui nos cards o link. É um livro fundamental para quem quer estudar para a área do magistério. Aqui você vai ter abordagem das tendências pedagógicas, noção do que é mesmo didática, o que é pedagogia, questões sobre aprendizagem, conteúdos, enfim, é um livro muito completo que vai lhe dar aí a base da área de didática. Então você ter este livro aqui, eu vou indicar outros também, mas você ter este livro aqui e estudar, se debruçar sobre ele, vai ser fundamental para a sua aprovação, tudo bem? Ainda na área de didática, eu deixo a indicação da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Eu sei que é um autor polêmico, tem muita gente mais conservadora que não gosta, tá? Enfim, mas você está aqui para passar em concurso público, tá, gente? Então você vai ter que se acostumar porque isso cai, tá? Isso aqui é tido como o fundamental dentro de didática no Brasil, dentro da pedagogia no Brasil. Então, você vai ter que se acostumar, tá? É sempre importante a gente conhecer o outro lado, tá? Nós temos nossas ideias, nossas ideologias, mas é sempre importante abrir-se para o que o outro está dizendo. Ter uma formação plural ajuda até mesmo você a passar o melhor para o seu aluno. Então, não se deixe levar por alguns preconceitos, às vezes, que a gente tem em não querer ter o contato com alguns autores. Dê a oportunidade a você mesmo e a essas ideias de serem conhecidas, estudadas, problematizadas de uma forma mais adequada do que pura e simplesmente a negação total. Não queimemos livros. Tem muita gente que não queima livro com fogo, mas queima livro querendo calar aquele autor. Isso acontece tanto de um lado quanto do outro do espectro político, tá? Tem muita gente querendo queimar livros, querendo impedir o direito do outro de emitir sua opinião através de livros, e isso é horrível. Então, deem-se a oportunidade de conhecer esta obra, porque isso aqui cai muito em concurso público, tá? Tem questões específicas sobre isso aqui. É muito comum você ver uma determinada banca que coloca de 10 questões da área de pedagogia e didática, umas 3, 4 sobre Paulo Freire, tá? Então, conhecer isso aqui é dar-se a oportunidade de também ter o acesso àquela aprovação. Então, não deixem de conhecer, tudo bem? Outro tipo de obra que eu acho fundamental é obras relativas à LDB. Aqui eu tenho outro livro que eu já mostrei aqui no canal, na verdade os 3 que eu mostrei até agora eu já mostrei aqui no canal, tá? Cabe aí a quem se interessa dar uma olhada. É um livro específico sobre a LDB, mas não tem apenas a lei em si, tá? Tem muito comentário aqui sobre a lei, tem muitos dados apresentados por meio de gráficos, tabelas e etc. Então é um livro muito bom, o LDB Fácil, de Moacir Alves Carneiro. Eu indico para qualquer pessoa que esteja fazendo concurso na área do magistério, porque me ajudou muito e pode ajudar vocês também, tá? Dê uma olhada no vídeo em que eu falo especificamente deste livro para vocês verem o quanto que ele é adequado. Bom, eu dedicava geralmente cerca de 20% do meu dia a dia de estudos a essa área de pedagogia e didática. Não era algo que eu fazia com tanta intensidade, tudo bem? Então, eu aconselho a todo mundo que vai fazer uma prova de concurso público na área do magistério a dedicar isso aí, cerca de 20 a 25% do seu tempo à pedagogia e à didática. Também tem muito vídeo interessante no YouTube sobre estes livros, tá certo? Então, vídeos gratuitos, eu também estudava muito sobre essas outras áreas, eu só nunca gostei de estudar a parte específica por meio de vídeo, eu sempre gostei de buscar por minha própria conta. Mas essas outras áreas eu buscava muito e era muito proveitoso, tá? Inclusive tem um vídeo meu sobre este livro aqui,
de Paulo Freire, em que eu trago as ideias do autor. Eu não mostro só o livro, tá? Eu trago algumas ideias importantes. Eu aconselho você que está estudando Paulo Freire, dar uma olhadinha aqui no meu livro sobre Pedagogia do Oprimido. Chegando agora na parte específica, que é o que você deve dedicar aí de 75% a 80% do seu tempo de estudo, tá? Seja de qual área for, mas cerca de 75% a 80% do seu tempo. Geralmente eu dedicava 80%. Na nossa área, e aí geralmente as áreas são divididas, né? Em português nós temos a nossa divisão entre literatura e linguística, ou estudos literários e estudos linguísticos. Bom, dentro da área específica de estudos para a língua portuguesa, vocês que são profissionais formados em letras e em língua portuguesa, a gramática é uma área que deve ter de vocês uma grande atenção, tá? E eu tinha sempre 3 gramáticas que eu estudei muito através delas, são essas 3 aqui, tá? A obra Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara, a Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, de Segala, e a Gramática Metódica da Língua Portuguesa, de Napoleão Mendes de Almeida. Eu não vou falar tanto sobre elas, porque, afinal de contas, eu já falei muito em outros livros, em outros vídeos sobre estas gramáticas, mas o que eu posso dizer é que sim, você deve estudar gramática. Tem bancas que são muito tradicionais, então eu deixo a dica dessas 3 aqui. Mas levando em conta que muitas bancas não se dedicam apenas à gramática, mas trazem também estudos linguísticos de um modo geral para dentro de suas provas, eu vou deixar algumas outras dicas aqui. Uma delas de um bom manual de linguística, tá? E neste caso eu vou deixar aqui a dica do Manual de Linguística de Mário Eduardo Martelotto e outros. Eu sempre falo da importância dos manuais de linguística porque eles tratam de muitos aspectos da ciência de uma forma bem resumida, bem didática, mesmo introdutória para quem quer o conhecimento ali de forma mais rápida e sem muito aprofundamento, tá? Que é o suficiente para muitos concursos públicos. Então, eu deixo essa dica aqui para vocês. Na parte de linguística textual, eu vou deixar 2 indicações, que é o Introdução à Linguística Textual, de Inguedor Cor, e Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, de Luiz Antônio Marcuschi. 2 obras muito boas. A de Inguedor Cor, ela é mais resumida, mas ela tem muita informação aqui. Tem fatores de textualidade, que é um tópico de muitos concursos públicos. Tem coesão, coerência. Vocês que fazem concurso devem estar familiarizados com os termos aqui, né? Polifonia, referenciação, enfim, tantos tópicos importantes de edital de concurso público vão estar aqui presentes neste livro de Inguedor Cor. O livro de Luiz Antônio Marcuschi, ele é basicamente obrigatório, tá? Eu já vi, inclusive, bancas se baseando neste livro aqui para fazer suas provas. Aqui nós temos também a noção de gêneros textuais, uma breve história da linguística, nós temos, enfim, muitos e muitos aspectos. Também linguística textual, tem muitos tópicos comuns aqui entre um e outro, mas se eu fosse escolher entre um dos 2, embora eu goste muito de Inguedor Cor, eu escolheria esse aqui, tá? Porque ele consegue ser mais amplo nas suas abordagens, ele traz coisas que aqui não tem, até pelo volume dos livros, tá? Então, eu deixaria principalmente esta dica aqui. Bom, passando para a área de literatura, gente, ter uma historiografia da literatura é fundamental, porque muitas provas de concurso público, elas são baseadas na historiografia mesmo, tá? Ou seja, você dar as características do romantismo, quais as características do realismo que estão presentes na obra de Aloysio Azevedo, entendem? Coisas bem deste tipo mesmo. Então você ter uma boa história da literatura brasileira é fundamental. Eu deixo aqui a dica principalmente do História Concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bozzi, que pega aí todos os períodos literários que são cobrados em concurso público. Este livro aqui ele vai ser realmente o grande manual para você conseguir aí bons resultados na sua prova de literatura. Mas eu fui além, tá, nos meus estudos, e eu deixo aqui a dica, não é necessário muitas vezes, mas eu estudei muito para concurso público, principalmente o segundo, o do Estado, né, que eu passei mais recentemente. Eu estudei muito para concurso por meio deste livro aqui.
A História da Literatura Brasileira, de Massô Moisés, é um livro em 3 volumes, este aqui é o primeiro volume, os volumes restantes estão aqui, são 3, e enfim, ele dá uma abordagem um pouco mais ampla, um pouco mais vasta a respeito da literatura brasileira, e é algo que eu deixo como dica para vocês, tá? Para vocês não se conformarem em ficar só naquela abordagem mais básica. Bom, uma boa antologia de literatura brasileira também é muito bom. Vou dar um exemplo aqui de algum autor. Augusto dos Anjos. Então nós temos aqui a apresentação sobre o autor, uma pequena biografia. Em seguida nós temos uma seleção de textos de Augusto dos Anjos. Então vai ter aí vários dos seus sonetos. Após isso, vamos ter aqui um comentário, breve comentário a respeito de alguns dos textos mostrados anteriormente. Depois ele traz mais alguns para um possível aprofundamento que você vai ter nos seus estudos. E aí já passa para outro autor e assim vai. Então você aqui fica conhecendo muito autor. Você que quer ter uma pequena biblioteca da literatura brasileira, tendo este livro aqui, você já tem acesso a muita coisa, tá? Tem contos aqui, né, no caso dos contistas, trechos de romance, no caso dos romancistas, e assim por diante. Então, é um livro muito bom aí para você que quer fazer também concurso público na área de letras. Tem vídeos sobre ele aqui no canal já, tá? Bom, e é necessário também uma obra de introdução à teoria literária. Eu não tirei aqui da estante, mas eu deixo aqui a dica do A Criação Literária, de Massô Moisés, que eu já também apresentei aqui no canal, porque tem bancos que vão pedir ali as características do poema, as características do conto e assim vai. Então você ter uma noção geral sobre a teoria literária é fundamental, tá, gente? Então, basicamente seriam esses aí os livros que eu deixaria como dicas. Lembrando que para a parte específica, gente, é fundamental que vocês dediquem aí pelo menos 75% do seu tempo, tá? No caso de nós que somos de letras, tá? Quem é de outras áreas, que aí vai ter que fazer 3 provas pelo menos, didática, língua portuguesa e a específica, aí dedica para a língua portuguesa mais 20% do seu tempo e para a sua área dedica aí cerca de 60%, 50%, 60%, tá? Mas nós dedicamos 80% do nosso tempo, no mínimo 75%. E aí eu deixo mesmo como dica você dedicar desses 80%, se assim vocês seguirem, 50% para a linguística e 30% para a literatura, porque geralmente as bancas priorizam mais a linguística ou gramática, tá? Então, foi assim que eu organizei meus estudos. Isso é muito complicado de falar, porque, como eu disse, eu leio o tempo todo, mesmo quando não estou estudando para concurso público. Então é difícil saber, na verdade, era difícil, né, nesse tempo, saber quando eu estava lendo por prazer, por aquisição de conhecimento em si, e quando eu estava lendo para estudar para concurso. Mas eu garantia pelo menos isso, tá? Pelo menos 50% do meu tempo para estudar linguística, 30% do meu tempo para estudar literatura e 20% do meu tempo para estudar didática e pedagogia. Então, gente, eu agradeço muito a audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, se engajem, deixem aí seu joinha, comentem, participem do vídeo, que isso é fundamental para o canal que está apenas começando sua trajetória. Muito obrigado e até o próximo vídeo.